Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem? Bem, Vanessa? Bom dia, Geise, bom dia, tudo jóia? Chamar o pessoal pra live, sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Bom dia, gente, tudo bem? Sexta-feira, dia 23 de outubro. E aí, Júnior do Firulano, você tá bom? Vânia, doutora Mônica, tudo bem? Pessoal que está entrando na live, estamos aqui mais um dia começando a nossa sexta-feira, né? Ai, ai, esperar o pessoal ir entrando para a gente começar aqui a nossa reflexão, né? E agora eu tenho uma caneca da 6h49, olha. É, a Thalita que tá na live me presenteou aqui, ó. 6h49. Que bacana, né, gente? Isso aqui. Pessoal, tá muito alto o som aí, o áudio, a música instrumental? Fala pra mim, fazendo um favor, se tá muito alto, se tá bom a altura pra vocês aí, da música instrumental. Me dá um joinha aí, por favor, pra mim começar aqui a nossa reflexão de hoje. Tá muito alto, tá muito baixo, tá bom o som? É um instrumental do Marquinhos e Gilbert, tá? É piano e sax. Ah, gente, como isso é bom, hein? Piano e sax é bom demais, hein? Quem gosta aí? Quem ouve música instrumental, quem tem o hábito de colocar música instrumental. Gente, música instrumental pra mim faz muito sentido, sabe? Me ajuda muito. Olha lá, nós fizemos uma jornada essa semana, foi muito bacana, de verdade. Eu aprendi muito. Segunda-feira foi ponto de partida, né? Encontre, tenha, planeje um destino, tá? É muito importante na vida, cada um de nós,
buscarmos ter um destino, desenhar isso. Isso exige tempo da gente. A gente tem que parar para olhar para a vida, sabe? A gente tem que reservar tempo para organizar o tempo. Olha que coisa bacana isso. E é verdade. A gente tem que parar um tempo para organizar o tempo da vida, sabe? Essa moeda cara, preciosa, que chama tempo, que não volta, que passa e não volta mais. O tempo é curto, é um espaço muito curto essa vida que a gente tem, né? Então a gente precisa olhar o fim desde o começo. A gente precisa visualizar e projetar esse quadro de futuro. A primeira live foi, olha, planeje esse destino, olhe para a tua rota, né? Aonde você quer chegar? Qual lugar você vai? Para onde está indo a direção, o carro, né? Você está aí pilotando, né? Dirigindo o carro da tua vida, não é uma metáfora aqui, mas para onde está indo? Que direção você está tomando, né? Então é muito importante a gente buscar aprender. Talvez não seja uma matéria muito simples, muito fácil, muito corriqueira. Eu não estou acostumado, eu não faço isso, Júlio. Eu não aprendi isso na vida. Mas chega um ponto que a gente precisa começar a aprender, querer, né? Fazer isso. Talvez isso não é uma coisa muito fácil, tranquila, que eu estou acostumado. Fazer planos, planejar, ter um destino, né? Olhar à frente, olhar os meus próximos 12 meses, olhar os meus próximos 5 anos, sabe? A gente precisa se permitir fazer isso em todas as áreas da vida, né? Essa foi então o recado aí, as pistas que o Tadeu deu pra gente na primeira live, né? A segunda live, quem veio aqui participar com a gente foi o Flávio, onde ele falou que é importante também as boas companhias nessa viagem, nessa jornada da vida. Network, relacionamento. Esse é o grande segredo, né? A gente investir em relacionamento e estar se relacionando com as pessoas em todos os momentos, em todos os lugares, enfim. Aí ele tá na live, olha o Flávio aí. Estar se relacionando faz parte e é uma parte essencial e importante da vida. Isso é tão verdade que tem um TED, um vídeo, um estudo de Harvard, né? No YouTube, se você buscar, o mais longo, olha, chama assim, você pode até anotar, o mais longo estudo sobre felicidade. Exatamente, esse estudo ele foi realizado por 4 gerações de pesquisadores, tá? O título é o mais longo estudo sobre felicidade. E é um estudo da Universidade de Harvard e eles acompanharam 700 e alguma coisa, né, 760 homens dos Estados Unidos desde o seu nascimento até a sua morte. Por isso que é o mais longo estudo sobre felicidade. Foram 4 gerações de pesquisadores que foram continuando, dando sequência. É uma coisa absurda isso. E é famoso, tá? Esse estudo é famoso, é muito acessado na internet. E eles, essa pesquisa, esses pesquisadores perceberam que as pessoas que ao longo da tua vida, elas aprenderam, porque isso é desenvolvimento, é aprendizado, né? Aprenderam a investir em relacionamentos. Essas pessoas, o estudo mostrou que elas viveram com mais saúde, viveram mais, né? Longevidade. E é bacana isso, e é importante isso. A gente precisa investir em relacionamentos, ir ao encontro, tá? E um ponto crucial nesse processo de se relacionar com o outro é se relacionar consigo mesmo, que foi a terceira live que veio a Cris, né? Quem acompanhou a Cris veio contar, veio compartilhar um pouco da tua jornada, da tua trajetória, falando da importância das paradas no longo do caminho. Se a vida é essa viagem longa, né?
Se a vida é essa viagem que nós todos estamos fazendo aqui, né, nesse processo de existir, a gente precisa respeitar as paradas. As paradas, gente, é as pausas. É as pausas ao longo do dia. É as pausas ao longo da semana. É as pausas ao longo do mês. É as pausas ao longo do ano. As pausas são importantes. As pausas é esse momento em que eu alimento, onde eu busco alimento, onde eu busco me abastecer, onde eu busco me renovar, abastecer o tanque do carro, abastecer a bateria do celular. Ou seja, é o momento onde eu percebo que é importante cuidar desse espaço físico onde nós moramos, esse corpo físico, né? Esse corpo constituído também de emoção, né? De vida emocional, de vida espiritual. Então, pausar é ter esse equilíbrio entre a rotina e os compromissos e as responsabilidades de toda pessoa que é mãe, que é pai, né, que tem trabalho, que tem compromissos, né? Entender e equilibrar essa dinâmica de ser e ter da vida, né? A todo momento nós estamos aí vivendo essa dinâmica de ser e ter e ser, enfim. E a gente precisa fazer essas paradas. E a Cris, ela na live de quarta-feira, ela até compartilhou um momento da vida dela em que ela percebeu que ela poderia estar indo para uma depressão, né? Porque o corpo, de alguma maneira, ele vai dando sinais para a gente. E o corpo é esse termômetro que a gente precisa aprender a ler, sabe? Sabe um termômetro? Exatamente, sabe o termômetro que é utilizado para medir a febre? Né? A gente tem um em casa, esse termômetro que a gente guarda em casa. Esse termômetro, ele é capaz de identificar, né, a temperatura do corpo, exatamente, né? Exatamente isso. Então a gente precisa aprender a identificar, avaliar como está o meu corpo, porque isso de alguma maneira é autoconhecimento. É você perceber, olha, calma, faça uma pausa, descanse, e a gente sabe que tem 3 antídotos muito naturais, inclusive para lidar com a ansiedade. Eu e o Vinícius Branquinho, psicólogo, nós fizemos aí algumas turmas, né, de desafiando a ansiedade, e nós falamos sobre 3 antídotos muito naturais, que é atividade física. A atividade física é um antídoto natural para o combate do estresse e da ansiedade. A atividade física é o antídoto natural, é um antídoto que regula o corpo, que coloca você no eixo, né? Que volta você para o estado natural, né? O exercício físico tem essa capacidade. A alimentação não é segredo para ninguém, né? A boa alimentação é também um antídoto natural para a saúde. E o sono, 3 antídotos aí, remédios naturais que não precisa comprar na farmácia, é gratuito e faz muito bem nessas paradas que nós precisamos fazer para abastecer. E é claro que ela falou também de um ponto, a partir da experiência dela, muito importante, que eu também considero, que é a espiritualidade, tá? Entendendo aqui que eu não estou falando de religião, e respeito a tua crença e os seus valores, mas a vida é espiritual também, ou seja, é cultivar o espírito, esse espaço sagrado onde nós moramos, essa vida imaterial que nós temos, que é tão importante.
Inclusive eu citei, né, o quanto nós estamos rodeados, né, da vida material, do objeto, da relação com o objeto e o quanto a gente pode perder, né, aí as referências em relação a isso. Hoje, gente, para concluir essa semana, já que ontem... Oi, Dani, tudo bem? Ontem nós tínhamos um convidado que é o Tommy Nelson, que é um americano que mora aqui no Brasil há muito tempo, conheci ele em 2015, mas nós tivemos muita dificuldade com a internet. Não foi possível, ele não conseguiu conectar lá, né? Teve um problema de internet. Então nós vamos trazê-lo aqui em um outro momento, tá? Mas hoje, para concluir a semana, fechar essa semana de lives, eu quero falar um pouco sobre, de maneira muito prática, né? Uma reflexão sobre a paciência, né? E a possibilidade de que no caminho nós vamos errar. Nós erramos, podemos errar o caminho, mesmo com o GPS. O Flávio falou sobre entrar no carro, estado atual e o GPS te orientar para um lugar que você vai chegar, mas eu, em algumas vezes, mesmo com o GPS, mesmo sob orientação do GPS, eu errei o caminho. Eu me perdi no caminho, na rota. Eu precisei ser paciente nesse momento, né? Porque, inclusive, a impaciência é um mal do nosso tempo, né? O imediatismo, o agora, o para ontem. E isso gera sofrimento. Quem está na live aí, concorda comigo? Concorda comigo que a impaciência é uma marca desses dias de hoje? A impaciência, a intolerância, a urgência, o imediatismo, como nós queremos as coisas para agora, para ontem. E isso vai causando, vai gerando em nós um sofrimento, uma inquietude, uma ansiedade, sabe? Como a gente sofre, como as pessoas sofrem. Isso começa a aparecer na vida, no corpo, né? Nos sintomas. Então, nessa trajetória que você escreveu, nesse caminho, nessa rota que você fez, né? Você organizou ali o teu mapa, o teu GPS, mas podemos sim errar o caminho. Eu fiquei pensando sobre isso ontem, né? Sobre em que momento que nós podemos errar. Nós podemos errar? Sim, nós podemos errar. Inclusive, na chamada ontem eu escrevi isso, né? Você está autorizado a errar. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem momentos e tem coisas na vida que realmente nós podemos nos propor a errar. E faz parte da evolução, da perfeição, do crescimento, da melhora, errar. Errar. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso ontem, né? E quando eu pensava sobre errar, sobre a possibilidade do erro, olha, inclusive isso é um problema que gera sofrimento, tá? Isso é um problema que vem lá de Adão e Eva, vem da nossa cultura religiosa, vem de uma criação onde nós éramos penalizados pelos nossos pais, e isso pode gerar muitos problemas de ordem emocional, psicológica, mental, essa relação que a gente tem com essa questão do erro, né? Tem algumas questões aí, mas enfim, eu fiquei pensando, né, sobre essa questão, né, sobre errar o caminho, sobre ter paciência quando eu erro, quando eu fracasso, olha aí as palavras, né, quando de alguma maneira eu tenho um encontro profundo com a minha limitação, em algum momento ela aparece,
ela aparece na tua frente, assim, pá, você encontra com ela, né? Você encontra com a limitação, com esse assombro, né? Aí vem Jung falar da luz e sombra do ser humano, né? É esse assombro que dói, que machuca, né? Que aterroriza todos nós que somos seres humanos. A falha, o erro, o fracasso. Fiz errado. Caramba, como eu fui cometer esse erro. E aí, pensando nisso, né? Nessa jornada da vida, eu lembrei, sempre lembro, e marcou muito para mim, um atleta chamado Michael Jordan, né? Michael Jordan, ele tem inclusive um documentário na Netflix. Quem já assistiu o documentário do Michael Jordan na Netflix, coloca um joinha para mim, só para mim saber se você já assistiu. Coloca um joinha se você já assistiu o documentário do Michael Jordan na Netflix, que na verdade é a história do Chicago Bulls, não é especificamente só dele, né? Mas conta a trajetória do Chicago Bulls na liga onde eles ficaram. Guilherme já assistiu, né, Guilherme? Foram 6 ou 7 títulos que eles ganharam seguidos, né? Foi uma coisa absurda, enfim. E aí lembrando sobre erro, sobre essa possibilidade de errar. E aí a gente precisa ter isso claro pra gente. Olha lá, Carlinha. Ô Carlinha, eu lembrei de você ontem quando eu preparava essa reflexão. E por que eu lembrei de você? Porque eu lembrei do balé, eu lembrei da dança, e eu lembrei do bastidor e do palco. E aí tem um momento, a Carla, gente, para quem tá na live, só um minutinho, gente, só um minutinho que eu tenho que colocar a bateria aqui, que eu não liguei a bateria do computador. Por que eu lembrei? Porque eu lembrei do palco e do bastidores, né? Eu lembrei do treino, eu lembrei de treinar. E treinar, de alguma maneira, é essa possibilidade de errar, concorda? E por que eu lembrei da Carlinha? Porque ela trabalha com o ser humano e com essa possibilidade do erro do ser humano quando está ali aprendendo, desenvolvendo, né, uma coreografia, uma apresentação. Então existe todo um processo de erro para o acerto. Concorda, Carlinha, que está na live aí? Concorda? Existe todo um processo de errar para acertar. E por que eu lembrei de Michael Jordan? Por que eu lembrei da Carlinha? Por que eu lembrei da dança? Por que eu lembrei do basquete? E a gente pode lembrar de tantas outras coisas da vida. Porque, gente, tem coisas na vida que o convite é para treinar e errar, sim, para acertar. E a gente precisa avaliar isso. O que é treino, né? O que é treino e o que é jogo para valer, né? Quando o piloto de avião entra quando ele vai pilotar o avião, não é treino, é jogo para valer. Ele não está ali para treinar, né? Enfim, então tem coisas na vida que a gente vai precisar avaliar. Olha, eu não posso errar. Eu tenho que dar tudo. Eu tenho que entregar a perfeição. Eu tenho que entregar a performance. Eu tenho que fazer o meu melhor. Enfim, né? É aquele ponto crucial. Mas tem coisas na vida que a gente está em processo de treinar. E aí a gente precisa se permitir errar para acertar. A gente vai errar para acertar. E ele diz assim, olha que forte isso. Você deve ter conhecido já essa frase de Michael Jordan. Eu guardo ela comigo. Eu tenho aqui no meu bloco de notas de frases. Eu carrego aqui um bloco, eu vou colocando um monte de frases, eu vou guardando e essas frases de alguma maneira vão me guiando em alguns momentos da minha vida, né? Ele diz assim, errei 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas, fui encarregado de jogar
a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e de fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Gente, isso aqui para mim valeu o dia, não sei para você. Vai ser profundo, né? Ele tem métricas, porque a gente sabe que o esporte tem métricas, tem números. Então ele escreveu isso com base em métricas, em números dele, né? Porque toda partida, no caso de basquete, eles têm métricas ali do jogo. Então sabe que acertou, que errou. Olha, eu errei 9.000 cestas antes de acertar, né? Antes de ser o gênio, né? O fora da curva, antes de ser o único que existiu nessa face da Terra. Ninguém fez o que eu fiz até antes, enfim, né? O divisor de água, enfim, toda aquela coisa que a gente olha assim e fala, meu Deus, quando vai nascer outro, né? Enfim, esse cara está dizendo para mim, para você, e aí não sei, né? De repente você pode achar que você é melhor que ele, nesse sentido de, enfim, se um cara desse está dizendo para nós que ele se percebia como falho, e isso é um ponto de partida para ele ter sucesso, não sei quem mais você vai ouvir aí por aí, né? De repente você quer ouvir um outro aí na esquina, né? Enfim, então isso é muito importante a gente avaliar. Por quê? Porque é a permissão que eu preciso dar para falhar. Então, em tudo que eu estou fazendo, eu tenho que entender que tem um processo aí. É o treino, né? Essa jornada da vida, né? Então ele vai dizer, eu errei 9.000 cestas e perdi 300 jogos. Mas qual é a evidência que a sociedade dá? A evidência é para o acerto, é para o sucesso, é para o gênio. É para quem chega, mas ninguém quer ver a história, ninguém olha para a história. É poucos que param para olhar, né? E aí tem a Carlinha aí na live, que já citei ela. Vai olhar o pé de uma bailarina, né? Vai olhar os bastidores de uma apresentação de dança. Vai olhar o suor, a transpiração, as lágrimas, né? De quem treina muito para acertar, para buscar essa perfeição. Então, esse é o ponto aqui. Júlio, por que você está falando disso? Porque eu conheci como terapeuta uma porrada de gente que não chegou, que não se desenvolveu, que não alcançou, maximizou, porque ela parou no erro. Ela ficou ali no limite. Ela não deu conta de lidar com o erro dentro dela, com a falha dentro dela. É um nível de exigência altíssimo, de perfeição, que passa da medida, né? Enfim, aí sofre muito. Então a gente precisa aprender de alguma maneira, né, a lidar com essa relação. Ter calma e ter paciência. E o que é paciência? Se a gente for buscar paciência, é um jogo. Paciência é um jogo. E nós precisamos aprender a jogar o jogo da paciência. A paciência, como diz Teresa d'Ávila, que eu amo tanto, né? Uma mística aí, doutora, ela vai dizer, a paciência tudo alcança. Olha, a paciência. Vou usar na apresentação hoje. Nós não estamos hoje lá em Paranavaí, gente. O Guilherme é de Assis e nós vamos estar lá hoje em Paranavaí à tarde. Você vai usar lá hoje? Fechou, manda bala. A paciência tudo alcança, né? Teresa d'Ávila, uma grande mística de todos os tempos, né? Uma mulher profunda, uma mulher que viveu uma profundidade, foi capaz de escrever, né, as 7 moradas. É esse processo de mergulho do ser humano para o centro da alma, né? Ele passa pelas moradas, enfim, é uma outra história aí. Mas o jogo da paciência, quem jogou aqui o jogo da paciência já? Quem já jogou aqui o jogo da paciência?
E aí eu fui olhar essa questão do jogo da paciência, né? Muito bacana, porque o jogo da paciência é um jogo solitário. Você joga sozinho. E é exatamente isso. Inclusive, Jó, né? Paciência de Jó. Quem lembra disso aí? Você precisa ter a paciência de Jó. Quem conhece a história de Jó aqui na Bíblia? E por que eu estou falando da paciência, que é o jogo solitário da vida? Exatamente porque esse ponto aí é você com você mesmo. É você que perde ou ganha para você e para os seus instintos, impulsos, tá? Para esse imediatismo que muitas vezes apodera de você. Então entende que esse jogo é um jogo solitário, o jogo da paciência é o jogo de você, de uma conversa interna que você precisa desenvolver, de uma relação de ampliar, né, de ampliação da tua própria consciência, que é trabalhado muito na técnica chamada Mindfulness, né, que é meditação plena, atenção plena. Entende que a paciência é esse mergulhar nesse espaço, né, de desenvolver de maneira muito solitária, calma. E aí a gente pode trazer a paciência para essa rotina, mas a paciência para a vida também, né? Quanto tempo você é capaz de esperar? A espera, sabe? Quanta coisa nós planejamos na vida, quanta coisa nós idealizamos na vida, quanta coisa nós gostaríamos que acontecesse agora, hoje, esse ano de 2020, e não aconteceu. Quanta coisa você está desejando, planejando, buscando, querendo, e ainda não aconteceu. Não chegou esse dia. E talvez a gente caia na impaciência, na descrença, na frustração, na decepção. Talvez a gente abandona o desejo, o sonho, a vontade, o plano. Talvez a gente vira as costas e a gente, isso não vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Entende que a paciência, ela é importante na vida e que a gente precisa desenvolver essa paciência, essa espera, né? E faz parte então da vida. Não perder a paciência da espera, não perder a fé, continuar o caminho, retomar o caminho, continuar seguindo a trajetória e a busca de que vai chegar esse dia para nós, para você. Entende que é importante tratar então os erros como possibilidades de acerto, tendo paciência com você, paciência com você mesmo, né? Calma com você mesmo, né? Olha só, eu fui buscar aqui, né? Tem um recorte lá do livro de Eclesiastes que vai dizer assim, né? Mas vale o fim de uma coisa do que os começos. Mas vale o fim de uma coisa do que o seu começo, e a paciência é melhor do que a pretensão. Não fique tão depressa com o espírito irritado, porque a irritação se abriga no peito dos insensatos. Você que é irritado é um insensato. Insensato é alguém sem sabedoria. O sábio não é insensato. Olha aí. O sábio não é insensato. O insensato não é sábio, né? O insensato, então, é aquele que deixa-se levar pela a irritação, né? Pela compulsão, pelo imediatismo, enfim. Mas vale o fim de uma coisa do que o seu começo, e a paciência é de fato algo que nós precisamos cultivar na jornada
no caminho que todos nós estamos fazendo aqui. Faz sentido isso para vocês, gente? Comenta aí comigo se faz sentido enquanto eu tomo uma água aqui. A gente está aqui para abrir a ferida, Fran. Vamos abrir a ferida e vamos colocar remédio nela, né? Nós estamos aqui para mergulhar mais profundamente aí, buscar de fato amadurecer nesse caminho, né, que nós estamos fazendo aqui. É isso mesmo. Sabe qual que é o pior fracasso? Eu estava pensando nisso hoje, agora, quando eu cheguei aqui no consultório. Eu cheguei aqui no consultório, era 20 para 6 quase, né? Eu saí de casa 20 para 6, cheguei aqui, sei lá, 10 para 6, né? Eu estava aqui meditando antes de começar a live, que o pior fracasso é não aprender com o fracasso. Talvez seja isso. Pense, o pior fracasso é não aprender com o fracasso. O pior fracasso é não aprender com o fracasso, porque o fracasso pode ser para a gente essa possibilidade de aprender, de crescer, né? Então, quais os fracassos que você consegue identificar em quais pontos da tua vida? Olha para isso, né? Eu posso aceitar falhas, mas não posso aceitar não tentar, né? Michael Jordan. Essa citação é dele, tá? Eu posso aceitar falhas, mas não posso aceitar não tentar. Entende que não é a falha, o erro, ele não pode ser fim. Ele não pode ser fim. Ele não pode ser acabou. Ele tem que ser, olha, a partir disso, o que eu posso fazer, tá? Entende? A partir disso, o que eu posso fazer? A partir disso, o que eu quero fazer? A partir disso, qual a possibilidade que eu tenho? Não? Então, o fracasso, esse ponto de falha, de fracasso, de imperfeição, é o ponto que eu posso recomeçar e redirecionar, né? Para aprender a ter sucesso, é preciso primeiro aprender a fracassar. Michael Jordan, olha aí. Para aprender a ter sucesso, é preciso primeiro aprender a fracassar. Tá? É o jogo, é o treino da dança, é o treino da cesta, não é? 9.000 cestas. Errei uma, errei duas, errei três, estou errando. Até o momento que eu entendo que é a paciência do treino, né? De tentar de novo, de continuar tentando. E isso é extremamente importante. Um livro que foi um divisor de água para mim, gente, quando se trata da vulnerabilidade, da vergonha. Por quê? Isso aqui, ó. Quem já leu esse livro aí? Coloca para mim um joinha. A Coragem de Ser Imperfeito. Quem já leu esse livro? Quem já leu esse livro? A Coragem de Ser Imperfeito. Inclusive, tem uma palestra fantástica, O Poder da Coragem, da Brené Brown, lá no Netflix, tá? Olha quanta coisa eu tô entregando hoje para vocês. Depois, tá? Você não aprende, sabe por quê? Eu vou ter que falar, porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa, porque as coisas eu estou colocando aqui para você, né? E aí você tem que fazer a tua parte, não adianta, a tua parte é ir lá, assistir o documentário do Michael Jordan, a tua parte é ir lá, assistir O Poder da Coragem, de Brené Brown. Coloca um joinha para mim, quem já leu esse livro aqui? Quem já leu? Coloca aqui. Falar em ler, gente, é vergonhoso, eu preciso dizer isso, é vergonhoso a quantidade de pessoas que não buscam ler e aprender sobre coisas que elas estão vivendo na vida dela. Júlio, o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, se eu estou sofrendo em alguns aspectos da minha vida, eu preciso começar a estudar sobre esse aspecto que eu estou sofrendo. Tá aí na tua frente, né? Então, assim, a gente precisa começar a fazer isso, sabe? Qual área da minha vida, de fato, que está difícil? Eu estou sofrendo, está doloroso, está difícil. Vai lá e começa a estudar, criatura. Pega, seja autodidata, começa lá a buscar referências, pessoas, mentores, livros. Eu vou estudar sobre isso e vou melhorar isso.
Mas ninguém colocou um joinha aqui sobre esse livro. Ninguém nessa live leu esse livro. Certeza. Posso considerar que nenhum de vocês leram esse livro? Ó, um livro fininho demais, muito fininho, tá? Mas enfim, você não precisa ler não. Se você não quiser, você pode ir lá na Netflix pegar Poder da Coragem. É um documentário, palestra da Brené Brown, uma especialista em vulnerabilidade e vergonha. Então, o livro chama A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Olha, isso é profundo. E o que significa então viver na jornada da vida, nessa viagem que nós estamos fazendo, viver com ousadia? Ela vai dizer assim, então, para começar o livro, né? Não é o crítico que importa. Não é o crítico que importa. Nem aquele que aponta aonde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Falar nisso, a gente tem que entender que na vida existe muitas pessoas que estão com a pedrinha na mão só para jogar assim em você. Lembra daquela história, né? Mulher, quem te condenou, né? Então tava lá uma porrada de gente com pedra na mão para atacar na mulher, né? E aí chega um homem sábio, mestre, né? Chamado Jesus Cristo, enfim. E diante daquela armadilha, daquele palco armado, né? Todo mundo ali para massacrar aquele ser humano que falhou, que errou, né? E aí então ele faz essa pergunta: quem não tem aqui falhas, quem não errou, que taque a primeira pedra. Vamos lá, vamos começar então a tacar as pedras. E aí ele saiu tudo pianinho, né? Quietinho, de cabeça baixa, murcho. Por que exatamente isso? Então na vida a gente tem que perceber que tem uma porrada de gente aí com as pedras na mão tacando a gente, né? Apontando, são os fiscais da perfeição, né? Existe um bando de fiscal da perfeição em torno da gente, só observando o que nós estamos fazendo, para numa primeira falha vai tacar o tijolo. Concorda comigo aí ou não? Eu estou falando besteira aqui. Olha só. Olhando e percebendo e avaliando e julgando a nossa trajetória, a nossa vida, né? Então ela vai dizer isso, olha, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, né? O crédito pertence ao homem que está inteiro na arena da vida. Isso é profundo, gente. Eu estou inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e sem decepções. Eu estou inteiro na arena da vida. E estar inteiro na arena da vida é sim estar vulnerável, né? Nu. O que é nu? É nudez, né? É se mostrar como é, de fato. Esse misto de beleza e imperfeição, luz e sombra, tá? E aí a gente precisa de fato olhar para a gente como alguém perfeito e imperfeito, errante, falhante, mas que isso se torne para nós algo que nos ajude nesse processo, né? Então, por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira de quem trabalha para melhorar, suor e sangue, e que luta bravamente, que erra,
que decepciona, porque não há espaço, ou desculpa, não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna. Olha aí, nada melhor, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo de grande conquista, e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Uau! Fracassou, mas fracassou buscando coisas grandes na vida, não ficou na margem da vida, mas foi para águas profundas. Não quis ficar na margem, não quis ficar abaixo do teu potencial, sabe? Não quis viver abaixo do teu potencial, mas elevou seus padrões, como nós já falamos aqui. Buscou melhorar, buscou ousar. Isso é viver com ousadia, se colocar na arena da vida como alguém que está ali pronto. Vai errar, vai falhar, mas vai crescer e amadurecer. Isso que é importante então, gente. E vira no sol para alcançar o pico da montanha. O grande aí, Matheus. Você tá bom, cara? Olha, vamos tomar um café. Nossos cafés sempre são cafés com propósito. Então, gente, esse livro aqui, para quem, sabe essas pessoas que ficam sofrendo, com o próprio erro, sofrendo com a própria falha, se culpando, cava um buraco, entra dentro, fica morrendo aos poucos. Esse livro aqui é um livro que você deveria ler, tá? Isso aqui para mim, há uns 3 anos atrás que eu conheci, Brené Brown, foi um porque ela vai tratar da vergonha, sabe? Ela vai tratar da vulnerabilidade. Ela vai dizer assim, gente, vulnerabilidade é a tua principal força. A tua fraqueza é a tua principal força. A tua fraqueza é a possibilidade de você, de fato, se permitir a crescer, enfim, que é o medo. O medo que as pessoas vão falar. E é muito bacana, gente. Que eu vou pegar aqui uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Muito bacana também de eu trazer aqui para vocês. Olha lá. Ela vai dizer assim, 10 sinais, tá? 10 sinais de uma vida, em que essa vida está indicando de alguma maneira que essa pessoa se esforça para cultivar aí uma vida com mais plenitude, vamos dizer assim, Ela vai dizer assim, número 1, cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Cativo esse, hein? Prisão, hein? Ser guiado no mundo pelos olhos dos outros. Essa é uma coisa que você precisa resolver na tua vida. Pare de se guiar pelos olhos dos outros. Pare de se guiar pela cabeça dos outros. Busque a autenticidade, porque você é único e autêntico e pode partir a tua vida de você, E isso é importante. Cultive a autocompaixão, Essa pessoa cultiva a autocompaixão. Se liberta do perfeccionismo. Cativo, prisão, essa é chamada perfeccionismo. Gente, mas olha, já que a gente sofrer com isso, você não tem ideia, mas sofre, Eu vou falar aqui, tá? Vou ter que falar. É um porre conviver com gente assim. Rebenta equipe no trabalho, destrói equipe, é terrível. Em casa ninguém aguenta, enfim, troço, Esse perfeccionismo aí, que na verdade, de fundo a gente sabe o que é, De fundo a gente sabe que é o medo de falhar, de não permitir o erro, enfim, Então, cultivar a autocompaixão, que é a compaixão de si mesmo, enfim, importante,
E não misture compaixão com dó. Não é para ter dó de si mesmo, não. Compaixão é acolher a tua fragilidade, a tua miséria. Você é um miserável, eu sou um miserável, nós somos falhantes, né? E a gente precisa compreender isso. Terceiro, tá? Lembra que são 10. Terceiro, cultiva um espírito flexível. Ou seja, se liberta da monotonia e da impotência. Ser mais flexível, adaptativo. Olha lá, não seja medido pela régua dos outros. Exatamente, Thiago. Exatamente. Esse é um problema, tá? É um problema do nosso tempo, tá? Principalmente com esse celular que está aqui na nossa frente, né? As pessoas estão querendo viver a vida do outro, medindo, né? Enfim, a partir de uma referência do outro. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Então, cultivar um espírito flexível, né? E o que é cultivar um espírito flexível? Você pode ser na jornada da vida turista ou aventureiro, tá? Então, aventureiro é aquele que faz a rota da viagem, mas muitas coisas vão se modificando no processo da viagem, né? O avião chega no horário que não deveria ter chegado, tá chovendo, era para estar sol, começou a chover, mas tudo isso para ele é aventura. Ele ia para o lugar dele, resolve para o C, enfim, ele é flexível. O aventureiro é flexível, ele curte. Já o turista é um porre, né? Ele é capaz de perder uma viagem de 10, 15, 20 dias, 30 dias, sei lá, por causa de um detalhinho, né? Então, presta atenção no que você quer ser na vida, né? Aventurar-se é um processo também da vida, de ser mais flexível, né? Cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo desconhecido, né? Olha aí, cultivar a gratidão, né? Liberta você dessa mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez é essa mentalidade de falta, né? Vai faltar. Eu não vou ter, enfim, vai faltar as coisas. A gente precisa aprender também a cultivar a gratidão. Cultiva a intuição e fé e se liberta das necessidades de certeza. É um outro ponto aí. Cultiva a intuição e a fé, se liberta da necessidade de certeza. Tem pessoas que só fazem as coisas se elas tiverem certeza, né, das coisas. Não, muitas vezes a gente precisa dar esse passo no escuro, que aí é a fé, né? Deixar um pouco que a fé possa mover a gente e guiar a gente, né? Cultiva a criatividade e se liberta da comparação. É outro ponto aí. O Thiago falou, né, da régua dos outros, da comparação, enfim, fazer como os outros fazem. Não, criatividade é esse ponto importante, né? Cultiva o lazer e o descanso. Se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Olha que interessante isso, que eu já tinha lido um pouco sobre isso agora me lembrou algo, né? Hoje a gente vive o status da produtividade, né? O status de trabalhar horas e horas, né? O status de ser produtivo. E muitas vezes a gente não cultiva o lazer e o descanso. Muitas vezes a gente não cultiva esse espaço sagrado da família, né? Tão importante. Cultiva a paz e a tranquilidade. Estou no número 8, tá? Cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. Olha aí. Cultiva a calma e a tranquilidade e se liberta da ansiedade como estilo de vida. Exatamente. Número 9. Cultiva tarefas relevantes. Se liberta de dúvidas e suposições. Número 10. Cultiva risadas, músicas e dança. Se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Liberte
do controle, deixa o controle, né? Busca essa flexibilidade maior com o teu ser, com o teu comportamento, com a tua vida, tá? Que a vida ela é também essas pausas tão necessárias que nós precisamos dar, tá? Então, gente, tenha calma, né? Tenha calma com você mesmo, espere, faça pausa, né? No meio da tormenta da vida, a gente precisa ter, de fato, um pouco mais de paciência. Falar em paciência, tem uma música do Lenine, né, que vai falar sobre paciência. Lembra dessa música? É a música do dia hoje, então, para nós, né? A música do Lenine vai falar sobre ter paciência, né? Paciência é a palavra aí do dia hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês na live hoje. Semana que vem, segunda-feira, nós estaremos novamente aqui às 6h49, né? Vou continuar aqui com vocês nas próximas semanas, se Deus assim quiser, para que a gente possa nessa jornada mergulhar ainda mais fundo nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, seja ele a nossa personalidade como pessoa, que a gente possa também fazer a nossa leitura, assistir o filme aí os documentários que eu citei. Tudo isso é material para a gente se desenvolver nessa trajetória, tá bom? Valeu? Eu estou pensando aí para os próximos dias, eu estou com a ideia de fazer 30 dias com Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl é um leitor do nosso tempo, é um leitor que eu digo, nós precisamos fazer a leitura. Ah, tá. Faz parte, cair a internet. Obrigado, Carlinha. Precisamos trazer você aqui novamente para fazer uma live com a gente. Eu vou convidar você para vir aqui novamente falar com a gente aqui nessas lives das 6h49. Então, gente, Viktor Frankl é uma leitura dos nossos dias. Nós precisamos mergulhar em Viktor Frankl, tá? Nós precisamos. E a minha ideia é de repente trazer alguns recortes da história, vida e da abordagem, né? Viktor Frankl ele inaugurou aí a psicologia do sentido. Tá? A psicoterapia do sentido. Então é esse ser humano em busca de sentido. E o vazio existencial é uma doença do nosso tempo, né? O vazio existencial, a falta de sentido, de propósito, de significado é um problema do nosso tempo, tá? Por quê? Porque a tecnologia não está dando conta de dar sentido, né? A rotina não está dando conta de dar sentido. E aí a gente está, de alguma maneira, o ser humano, ele precisa buscar recursos para lidar, né, com essa vida cotidiana atual, né? E eu estou sendo guiado aí por alguns mentores, né? Inclusive, eu estou fazendo um curso profundo aí com o Dr. Ítalo Marcilli, né? Que é o território humano. E inclusive Viktor Frankl é um dos autores que a gente está trabalhando bastante aí nesse curso, além, né, de outros autores. Então, eu pretendo trazer algumas reflexões aí. Viktor Frankl, só para vocês que não conhecem esse livro, tá? Em Busca de Sentido, é um livro muito fininho, né? É o mais conhecido dele, tá? Que é onde ele narra a história que ele viveu lá nos campos de concentração, né? No nazismo, enfim, né? Ele tem uma história muito profunda, vivência profunda, né? E, então a ideia é essa. Gente, tchau, tudo de bom para vocês, valeu, excelente final de semana para vocês, tá? Se permita se permita viver
de forma profunda na arena da vida, a ousar viver de fato de maneira que você possa crescer e aprender todos os dias. Tchau e até segunda-feira, se Deus quiser, tá bom?